Bom dia, senhores torcedores do canal Sênio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de falarmos sobre o jogo de ontem, eu queria mais uma vez, humildemente, pedir a colaboração de todos vocês que tem começado a me ajudar, mas que tem muito pouca gente ainda. Que todos que assistirem os meus vídeos, né, o vídeo do nosso canal Sênio Flu, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhem. Vocês fazendo isso, vocês vão estar colaborando com o nosso canal, fazendo com que o YouTube repasse o canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E aí tendo muito mais inscritos. Todo mundo que assistir, se inscrever, der o like e compartilhar, com certeza vão ter muito mais pessoas inscritas no nosso canal. E o segundo favor vocês sabem dos problemas que eu tenho para fazer os vídeos, né, por causa dos aparelhos, tudo. Um amigo até mandou uma mensagem dizendo da iluminação do gravador. Isso é porque eu estou fazendo com um laptop e o gravador o microfone dos meus filhos, que usam para trabalho, para faculdade e às vezes para levar para casa da namorada e jogar videogame lá, fazer vídeo com videogame também. Inclusive, eu ainda vou chamar o meu filho do meio, que ele sabe imitar muitas pessoas, e então vou chamar ele um dia para fazer um vídeo comigo aqui no nosso canal, imitando algumas pessoas famosas aí, para ver se vocês vão gostar. Ele fez curso de dobrador, fez curso de teatro, e ele sabe dublar algumas pessoas legal. Aí se vocês puderem colaborar com o canal para eu poder comprar as coisas que faltam para o canal, e puderem me ajudar também, me ensinar como é que eu faço certas coisas no canal, só mandar mensagem para me explicar algumas coisas, como eu tenho lido, e para ajudar a comprar as coisas para o canal, né, ajudar o canal a crescer, é só vocês fazerem o Pix para o canal. O Pix do nosso canal é do Banco PicPay e é paulorcribeiro@hotmail.com. Então vamos repetir. Pix do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Agora vamos falar sobre o jogo de ontem. Eu achei o primeiro tempo do jogo Fluminense ridículo. Não jogou nada, tudo mal. Ainda deu oportunidade pro time da Aparecidense, que por sinal achei que bate muito, e o juiz não foi severo com o time deles, inclusive num lance foi acidental, né, que machucou o Cano, e pelas informações que eu tive depois, eu acho que deve ter torcido o joelho. Agora, hoje de manhã, acredito que seja a parte da manhã, vão fazer um exame de ressonância para ver se a lesão foi grave ou não. Então, acredito que no mínimo o Fluminense vai ficar uns 2, 3 meses sem o Cano. No mínimo, se não ficar o resto do ano. Então, se o Cano não puder jogar mais esse ano, ou mesmo que seja um troço que não tão grave, ele vai ficar um tempo parado. Depois, até ele se recuperar e voltar a jogar como estava jogando, vai demorar muito. Ele provavelmente não vai jogar o Mundial. E acredito que o Fluminense tem que arrumar um outro centroavante, porque infelizmente o Everaldo, naquele jogo que jogou só reserva, né, o primeiro jogo foi aqui no Rio, ele jogou muito, mas
Agora ele não está jogando nada, não está jogando nada mesmo. Ele entra e não colabora em nada, nem em marcação. Ele parece que está desanimado. Eu não sei o que está acontecendo com o Everaldo, não. Então eu acho que o Fluminense teria que contratar, não um, dois bons centroavantes, para pelo menos terminar esse ano. Como ele vai arrumar dinheiro, eu não sei. Não sei se a SAF já está engatilhado e o Fluminense não quer falar, se poderia ajudar a contratar, não sei. E na zaga, o Thiago Silva tá sempre machucado, né? Mas ele parece que já está para voltar. Eu acho que esse jogador de nome que a Superbet quer ajudar o Fluminense a trazer, eu acho que o Fluminense deveria tentar trazer de volta o Nino. O Nino. Esse aí, se jogar junto com o Thiago Silva, vai nos ajudar muito esse ano ainda. Porque o Nino, não sei se vocês se lembram, aquele time de 2023 que ganhou a Libertadores, o Nino ele jogava de zagueiro pela direita. Ele fazia papel de lateral, fazia papel de lateral também, que cobria o lateral quando o Samuel Xavier atacava, ele cobria o Samuel Xavier. Ele cobria o zagueiro do lado esquerdo também. Ele cobria o lateral esquerdo também. Ele sabia sair com a bola dominada, levando, driblando até perto da área adversária. Sabia fazer gol, ainda chutava, quando chegava com a bola, chutava para o gol, ainda fazia gol de cabeça em escanteio. Quer dizer, eram 4, 5 por 1, que era o Nino. Ele fazia tudo. Aí, o André saiu, fez falta, muita falta. Mas quando o Nino saiu, no início do ano passado, o time do Fluminense foi outro. Ficou mal até o final do ano. Mesmo com o André depois voltando, não foi o mesmo. O time do Fluminense caiu muito de produção com a saída do Nino. Então o Nino é o jogador perfeito para a Superbet trazer de volta para o Fluminense jogar o Mundial. Esse tem meu selo de garantia. Eu acho que é o jogador perfeito para isso. Aí traz mais um ou dois atacantes, né, que é esses jogadores médios, que poderia trazer, é só saber escolher o jogador, que tem jogadores que não são famosos, são melhores que muitos jogadores famosos. Traz uns 2, 3 jogadores medianos que saibam jogar para completar o time do Fluminense para esse Super Mundial. Porque o time do Fluminense ele ano passado jogou assim, do jeito que está jogando, muito mal. Aí depois com o Mano ele equilibrou um pouco a zaga, o time jogou melhor até o final do ano. Esse ano, quer dizer, ano passado dizem que o Mano conseguiu limpar, tirar do grupo, todo mundo estava fazendo mal. E esse ano, o que está acontecendo? Será que tem gente dividindo o grupo também? Que não dá para entender. Tiraram o Mano esse ano, também concordo, ele ser muito retranqueiro, mas o time era retranqueiro, mas tinha uma base, tinha um equilíbrio. Agora o Renato chegou, deu aquela injeção de ânimo, né? Deu aquela injeção de ânimo no grupo. O grupo fez 4 vitórias, né? 4, 5 vitórias seguidas. Depois empatou lá fora, ganhou com o time reserva aqui, o segundo jogo, né, da Sul-Americana, que o primeiro foi fora, que nós ganhamos, ganhou aqui. O jogo de lá, o grupo que foi reserva não jogou bem, o time empatou, mas merecia ter perdido, a verdade é essa. O time do Fluminense lá merecia ter perdido o jogo, que
o time adversário foi bem melhor. E depois aqui no Brasileiro, ganhando do Vitória, tomou um empate merecido, porque o Vitória começou a fazer umas jogadas de contra-ataque e soube fazer o gol. E o Fluminense não soube fazer mais gols, nem antes de tomar o gol de empate, nem depois. Ontem o Fluminense chutou, acho que foi 26 ou 27 vezes no gol adversário. Tiveram algumas grandes defesas do goleiro da Aparecidense, mas muitas vezes o time do Fluminense tabelar, chegava lá e atrasava para o goleiro. Dava peteleco, não sabia chutar forte, chutava sempre no mesmo lugar, chutava sempre onde estava o goleiro, né? Então, aí conseguiu fazer um gol, por incrível que pareça. Na minha opinião, o gol, a bola que entrou, foi um chute fraco. Eu achei que ali o goleiro que estava agarrando muito bem, falhou naquele gol. Graças a Deus, que aí foi o gol da vitória do Fluminense, mas ele falhou ali. Mas aí o time do Fluminense, vamos ver, o Fábio praticamente não teve culpa de nada, né? Praticamente não participou. O Samuel Xavier, eu acho que não jogou bem. O Ignacio, na minha opinião, foi bem em algumas bolas, mas vacilou em outras. O Freitas, também, na minha opinião, foi razoavelmente bem, mas também deu mole em algumas bolas. O Fuentes, eu achei, como o Renato depois também falou na coletiva, ele ficou um bom tempo parado, né? Acho que foi uns 2 meses, né? 2 meses e pouco. Aí o jogador volta sem ritmo, que é o caso do Ganso também. Volta sem ritmo, ainda tem que recuperar o entrosamento. Então, no início eu achei ele meio receoso e errando várias bolas e com um certo receio de atacar. Ficou mais querendo defender do que atacar. O meio de campo do Fluminense, o Martinelli jogou razoavelmente bem, o Nonato também. O Ganso está começando a querer melhorar, mas ficou um pouco escondido também do jogo. Deu um espaço bonito, mas ainda está bem aquém do que ele sabe jogar. O Arias está sendo uma decepção para mim. O Arias ultimamente não tem jogado bem. Se todos antes até há pouco tempo consideravam o Arias um dos melhores jogadores do Brasil, se não o melhor, agora, sinceramente, ele não tem jogado bem. O Cano não deu nem para falar porque sofreu uma contusão, um lance acidental, né, que o jogador da Aparecidense caiu em cima da perna dele, né. Eu acho que essa contusão vai ser séria e a gente vai ficar um bom tempo sem o Cano. Vamos ter que arrumar outro centroavante, que o Everaldo não dá. E o Keno foi o melhor do time, né? Só que ele, quando chegava para chutar, não chutava bem. E nem o que ele fez o gol, ele chutou bem, que a bola foi fraca e ali o goleiro aceitou. Quer dizer, o time do Fluminense, no geral, foi mal. Estava parecendo um bando, né? Parecia que o time não tinha posição. Como ontem eu até escutei no jornal da KTO, o Lessa e o Gabriel Amaral falar que o time era uma mistura do time do Diniz com o Mano e agora o Renato. Mas é uma mistura das partes ruins, né? Porque não estava dando certo em nada. Se fosse um time um pouco melhor, o Fluminense tinha perdido de novo e de goleada.
Então eu acho que em primeiro lugar o Renato tem que chegar para o grupo, tem que agrupar o grupo, o time, botar o time para jogar todo mundo corretamente, para depois jogar, porque se você jogar como um bando, você vai cansar mais rápido, você vai estar sempre em desvantagem, vai chegar sempre atrasado nas bolas, ou vai chegar fazendo falta, tomando cartão, acabar sendo expulso, e vai deixar sobrecarregar a defesa do time. Então eu acho que o exemplo que o Fluminense tem que ter é o agrupamento, tem que agrupar para poder jogar. Não pode ser cada um por si, Deus por todo, não. Tem que ser jogar unido, cada um da maneira que o treinador determinar, mas não como um bando sem saber onde está jogando, não. Tem que jogar corretamente. O Renato já está na hora de fazer escalar um time e botar aquele time para ir jogando, para ir pegando o ritmo. Senão o time não vai ganhar nada, vai disputar de novo lá embaixo para não cair, não vai chegar longe na Sul-Americana nem na Copa do Brasil. Eu acho que foi ligado aí o botão de alerta aí no Fluminense. Ou o Renato chama o grupo, conversa com ele para jogar corretamente, ou a gente vai sofrer o ano inteiro de novo. E o Mundial nem se fala. Desse jeito, o Fluminense só vai passar vergonha, vai perder os 3 jogos. E vai voltar para casa com uma mão na frente e outra atrás. Acho que a gente tem que rever isso. Né? O Renato já comandou vários times, como aquele time de 2008, que foi injustiçado, né? Porque mudaram o regulamento durante o campeonato, que se fosse como era antes, o Fluminense teria sido campeão, que ele fez mais gols fora de casa. Então ele era para ter sido campeão direto, e mudaram o regulamento durante a competição. Falaram que se fosse com o mesmo número de gols, independente quem fizesse mais gols fora ou dentro, iria para pênalti. Foi o que aconteceu, e na cobrança de pênalti o nosso time foi ridículo. Jogou muito o jogo, mas nos pênaltis foi ridículo. E nós perdemos aquela Libertadores, que foi lindo o Maracanã. Estava muito bonito mesmo. Então, eu acho que o Renato hoje, ou mais tarde amanhã, que o jogo é no sábado, hoje é quarta, se tiver folga hoje, na quinta-feira o Renato tem que ver realmente, ou puxa alguém da zaga, da base para jogar no lugar do Cano, ou bota um esquema 4-4-2, bota o Everaldo e mais um outro jogador de ataque junto, da base, ou até de ponta, porque ficar só com o Everaldo não vai dar certo, não. Com o Cano já não estava dando certo, né? Porque a bola tem que chegar no atacante. Se não chegar, o atacante não tem o que fazer. Pode ser o melhor atacante do mundo que não vai fazer nada. Podia botar o Fred daquela melhor fase do Fred, que não ia fazer nada. Se a bola não chegasse nele, não iria fazer nada. Então, vamos ligar o sinal de alerta, porque o time de ontem era o Fluminense ter dado uma goleada e já ter encerrado isso e está praticamente na outra fase. Agora, jogando do jeito que está jogando, o jogo de lá vai ser difícil e o Fluminense vai correr risco. Agora, esse time do Aparecidense bate muito e o juiz tem que ser mais severo durante a partida. Vamos ver como é que fica, vamos ver se sai alguma novidade sobre o Cano, mas minha impressão é que realmente ele vai ficar, se não ficar o resto da temporada afastado, vai ficar um bom tempo. E vamos ver como é que volta o time, né, para os treinamentos amanhã,
Vamos ver se há alguma novidade sobre a SAF durante esse resto de semana. Vamos ver se o Renato muda o esquema para poder ficar o meio de campo melhor, para passar a bola, para defender também quando for atacado. Que esse time do Sport, ele está em último lugar, mas eu vi o jogo dele contra o Vasco, em São Januário, eu vi na televisão, ele dominou o Vasco. O Vasco empatou, né? Empatou o jogo, mas se tinha alguém que merecia ganhar aquele jogo, era o Sport. Então ele não é porque está lá na última posição que é baba, não. Eles jogam bem e jogam firme, batem também. Então vamos ver, espero que o Renato tenha assistido algum vídeo do Sport e vamos ver se ele arma o time mais agrupado, mais junto, e com o meio de campo com 4, para poder, ou bota um 3-5-2 ou bota 4-4-2. O meio de campo tem que estar mais agrupado, mais forte. Não pode jogar com espaço, né, entre os compartimentos, não, porque aí fica mais fácil para o time adversário atacar e fazer gol na gente. E fica mais difícil para a gente fazer gol no adversário. Vamos aguardar, vamos ver como é que fica. Um abraço a todos, uma boa quarta-feira e até a próxima. Que Deus ilumine o caminho de todos nós.